Gente, bom dia. Aqui quem está falando é o professor Judimar. Hoje é o dia 29 de setembro de 2021. Um grande abraço a todos os meus alunos do quarto e quinto ano da Escola São Geraldo, do sítio Inveja. Hoje, gente, a gente começa com a nossa aula de ciência e nós vamos tratar hoje sobre o tratamento da água. Como as águas, gente, chegam até a nossa casa? Qual é a maneira que a sua casa é abastecida? Certo? Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Mas antes disso, gente, eu quero aqui relembrar com vocês o que nós aprendemos na nossa última aula. Na nossa última aula, o que é que a gente aprendeu? Vai lembrando aí. A gente aprendeu, gente, sobre o ciclo das águas. Ou seja, como é que se dá o movimento das águas no nosso planeta? Como é que a chuva chega, né? Qual é a explicação que se tem disso? A gente aprendeu, né? Eu vou lembrar a vocês que o processo se inicia a partir de um processo chamado de evaporação, que pode acontecer nos leitos de rios e que acontece também nos mares. Então, trazendo essa explicação para vocês aqui, a gente tem o oceano. O oceano recebe o calor do Sol, com os raios do Sol incidindo sobre a superfície do mar, a água evapora, né? Que nem evapora quando a sua mãe está cozinhando alguma coisa e você vê aquela fumaça, aquele vapor saindo, né? Subindo. Então isso também acontece no mar. Então a água, não que a água vai ficar fervendo, mas ainda que você não veja, ela está evaporando. Então evapora, chega até a atmosfera, numa altura muito grande. Quando chega lá, essas moléculas de água muito pequenininhas que nós não vemos, elas se condensam, elas se juntam, gente. Elas se juntam e se formam essas nuvens que vocês podem ver, né? Mas professor, como é que as nuvens não caem? Elas não caem porque são absolutamente leves. Essas moléculas de água, gente, são muito levinhas. Elas se juntam, né, lá em cima na atmosfera, onde justamente por ser muito leves, né, elas ficam lá concentradas, juntinhas. Depois elas são empurradas pelo vento litoral adentro do continente. E aí, quando elas se esfriam, elas se precipitam, ou seja, elas caem em forma de chuva ou em forma de granizo. Quando cai na terra, né, ela vai se vir, ela vai encher o leito dos rios, ela vai penetrar o subsolo, passar por processo de filtração e chegar até lençóis, né? Como vocês estão vendo aqui, aqui ela cai, ó, escorre aqui pelas montanhas. Em alguns lugares, em lugares mais frios, elas congelam os picos das montanhas. Em lugares mais quentes e baixos, elas se concentram em formas de lagos e, por sua vez, alimentam também rios. E outra parte dela também vai para o subterrâneo, para a parte inferior da Terra, onde se formam os chamados lençóis freáticos, certo? Então essa é uma leve revisão daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente aprendeu sobre o ciclo das águas. Feito isso, aprendido esse ciclo natural, né, em que a água se desloca de um lugar para outro do nosso planeta como algo absolutamente essencial à vida, a gente passa agora a aprender como é que o ser humano desenvolveu sistemas de distribuição de água, ou seja, o ser humano ele não poderia ficar numa condição, né, simplesmente
de viver na dependência de estar perto de rios, né? Ou de pegar um balde, tá, para ir buscar. Então, ao longo dos anos, se desenvolveu um sistema de distribuição de água. Em tempos passados, né? Na época da Roma antiga e da Grécia antiga, esses sistemas eram feitos através de arcos de pedras, onde a água era levada de um lugar mais alto para um lugar mais baixo através da gravidade. Com o passar do tempo, isso se modificou, né? Isso se sofisticou e o homem passou a fazer captação da água através de moinhos de vento, né? Depois inventou-se as motobombas e essa água é trazida dos rios, dos lagos para onde nós precisamos. Então, explicando aqui para vocês como é que se dá esse processo de chegada da água até onde nós moramos. Gente, o primeiro ciclo que a água passa, né? Primeiro ela é bombeada, né? Tá aqui um exemplo de um lago, de uma represa, onde a água fica acumulada. Aqui tem uma casa de bombeamento. Essa água é bombeada para a adutora. Quando chega na adutora, gente, vocês estão vendo a tubulação aqui, ó. Passa por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ele chega no primeiro estágio de tratamento da água, que é a pré-cloração. Pré-coloração. Cloração. Que é isso? É quando se adiciona o cloro. Então a água entra no sistema de tratamento através de uma calha. Vocês estão vendo aqui a calhazinha, certo? Chamada de Paschal, onde é adicionado o cloro para destruir os materiais oxidáveis, orgânicos ou inorgânicos. Isso, gente, porque vocês sabem que nos rios, né, principalmente na época que nós vivemos hoje de muita poluição, as pessoas jogam lixo, as pessoas jogam restos de animais, os animais defecam na água, né? Jogam tudo que é porcaria nos rios. Então, existe a necessidade de que esses materiais oxidáveis, orgânicos ou inorgânicos, eles sejam destruídos através da ação do cloro. Feito isso, gente, passado pelo estágio de pré-cloração, ele passa para o segundo estágio, que é aqui onde vocês estão vendo, que é o estágio de coagulação. A água bruta recebe agora um outro elemento, que é o cloreto de polialumínio, que faz com que a sujeira da água se una, formando pequenos flocos. Então, justamente aqui se adiciona o cloreto de polialumínio e aquela sujeira toda ela se condensa, ela se junta em pequenos flocos lá no fundo do reservatório. Passado isso, o estágio de coagulação, aí vai para o terceiro estágio, que é justamente esse aqui que vocês estão vendo. É o estágio de floculação. Nessa etapa, continua-se o processo de aglutinação, que são equipamentos que movimentam a água para formar pequenos flocos e depois os flocos maiores e os mais pesados. Então, como vocês estão vendo aqui, existem vários compartimentos nesse terceiro estágio, no estágio de floculação. A água vai se condensando, vai passando de tanques em tanques e vai se purificando, gente. Vai melhorando, né? Separando a água desses dejetos que estão todos em estágio de floculação. Aí a gente sai do terceiro estágio, que é o estágio de floculação, para o estágio de decantação, tá aqui. Quarto estágio. No estágio de decantação, os flocos de sujeira se separam da água por serem pesados e afundam e ficam depositados no fundo do decantador. Vocês entenderam? Né? E isso acontece justamente aqui. No quinto estágio, é um estágio mais avançado. É o estágio de filtração, onde a água chega aos filtros formando pedrisco, né?
Do mesmo jeito que acontece, eu tenho certeza que vocês já fizeram experiências, né, com professores que já passaram com vocês, por exemplo, colocar um copinho, colocar um algodão, colocar terra, colocar pedregulhos e a água vai sendo filtrada até que ela chegue num estágio mais limpo. Então, isso que acontece naturalmente, né, no subsolo da terra, esse processo de filtração, acontece de forma artificial nessas estações de tratamento. Então, a água chega aos filtros formados por pedriscos, uma de areia e uma de atracito. O que é isso? Ei, desculpa aqui. Voltar. Uma de areia e uma de atracito, que é carvão aditivado. A água torna-se assim totalmente límpida, sendo necessárias só algumas correções. No sexto estágio, que é o tanque de contato, nesse tanque subterrâneo são adicionados a água, o cloro para eliminar os possíveis micro-organismos, o flúor para reduzir as cáries dentais e o hidróxido de cálcio para controlar o pH da água. Por fim, gente, a água chega nesse sétimo estágio aqui, porque o último estágio é quando chega na sua casa, né? Mas nesse sétimo estágio, ela passa pela reservação e distribuição. Após o processo de tratamento, a água é a água tratada é enviada aos reservatórios através de adutores e posteriormente distribuída à população pelas redes de distribuição. Então tá aí essa explicação para vocês. Logo lá na frente, na atividade, eu vou cobrar isso aqui de vocês, tá bom? Seguindo adiante, vamos entender melhor. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês explicando como funciona. Preste bem atenção. Pronto, gente. Tá aí a explicação, né? Através de um vídeo explicando de maneira detalhada como isso acontece. Feito isso, a gente chega aqui na última parte da nossa aulinha de ciências, onde eu vou cobrar de vocês o que a gente aprendeu, certo? É hora da atividade. Primeira pergunta, que você vai copiar essas perguntas no seu caderno de ciência e responder, é a seguinte: como sua casa é abastecida? Como se dá o abastecimento de água da sua casa? Aí você vai explicar como acontece. Segundo, cite os 7 processos que a água passa na estação de tratamento, né? Eu já falei, é só você citar e escrever cada um desses 7 processos. A resposta está aí no vídeo, certo? Terceiro, você vai falar em poucas palavras sobre a importância da água na sua vida. E em quarto e último lugar, você vai fazer um pequeno vídeo mostrando como a sua casa é abastecida. Se é abastecida por um poço artesiano, se é abastecida por uma água de barreiro, se é abastecida por tubulação da Compesa, enfim. Você vai explicar como isso acontece, fazer um vídeo curto. Como é que vai ser, professor? Bom dia, meu nome é fulano, sou aluno da escola
São Geraldo, professor Judimar. Eu vim aqui explicar para vocês como é que se dá o abastecimento de água na minha casa. Aí você vai mostrar de onde a água é coletada, como a água é trazida na sua casa, né? Se fica guardada num reservatório, numa caixa de água, se fica colocada em formas, se é do lago, se é do riacho, enfim, da onde chega, ou como chega a água na sua casa. Ok, gente? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima, se Deus quiser.